Ser negro no Brasil hoje é ultrapassar todas as barreiras impostas por uma sociedade que tem o racismo estrutural como principal marca. Ser negro no Brasil hoje é lutar todos os dias pelos seus direitos. Ser negro no Brasil hoje é defender sua cultura, sua história e, sobretudo, sua dignidade. Ser negro no Brasil hoje é resistir para que as nossas próximas gerações tenham um Brasil melhor. Que todos tenham um excelente dia da consciência negra. Bom, como é que eu me sinto sendo uma pessoa negra, né? Eu acho que hoje, felizmente, graças a toda uma luta, né, em defesa desse respeito a nós, ser negro, né, dizer que sou negra ou ser colocada como uma pessoa negra não é mais motivo de incômodo, de se sentir diminuído. Eu acho que lá pela minha infância eu tinha um pouco esse sentimento, mas parece que o negro, né, absorvia esse preconceito, né, e se recolhia. E hoje não, hoje a gente se mostra, hoje a gente tenta ocupar todos os espaços que a gente possa ocupar, independente de ser uma negra com cabelo enrolado, uma negra meio loira, assim como eu sou. Eu acho que o importante é que cada vez mais ser negro seja também sinônimo de ser livre, né? Eu acho que essa é uma defesa que a gente tem que colocar acima de qualquer coisa. Sentir-me negro me trouxe paz de espírito, tranquilidade e o início de minha construção identitária. Isto ocorreu a partir dos meus 16 anos, numa cidade majoritariamente negra, mas extremamente racista como é Salvador. Racista e discriminadora. A negritude de qualquer tom de pele é discriminada das mais variadas formas. Você é desconstruído, você é desidentificado, você é excluído, você é negado. Sofri isso várias vezes e não percebi até os meus 16 anos. Mas quando comecei a me perceber como negro, comecei a me respeitar, comecei a entender-me e a entender aos meus e às minhas iguais. Nesse sentido, comecei a construir uma identidade que vou e venho me afirmando até hoje. Identidade que me traz paz, que me traz dignidade, que me traz respeito por mim mesmo. Identidade que me diz que eu sou e que eu posso. Isto é o meu sentimento de ser negro. Ser negro para mim é estar bem comigo e com os outros, com todas as pessoas. Quando alguém me diz: mas você tem pele mais clara, eu respiro fundo e digo: o racismo existe e ele ataca a todas e todos nós. Eu sou um homem negro. Olá, eu sou Tânia Cristina da Silva, sou servidora da Univasf. Sinto-me muito feliz por ser uma mulher negra. Eu não me dei conta da minha negritude ao longo da minha trajetória, porque eu sou de um bairro periférico, né, de uma comunidade periférica, onde a maior parte da população é negra. E eu nunca vivenciei episódios de racismo, preconceito racial, mas as questões ligadas ao negro, ao povo negro, me tocam muito, principalmente as situações de violência, de preconceito, de racismo. Então, recentemente eu tenho buscado me inteirar do tema, lido autoras negras e tenho me esforçado para ter uma atitude antirracista nos ambientes que eu convivo, e eu espero a cada dia conhecer mais a história do meu povo e contribuir para uma sociedade mais
igualitária e que não exista a tão falada democracia racial, mas que seja uma democracia de fato. Olá para todos, me chamo Dilson Pereira, sou professor de cirurgia da Univasf desde a sua criação. Na Semana da Consciência Negra, gostaria de dizer que sou uma pessoa de respeito próprio e dignidade e que por isso não devo me sentir pior do que qualquer outra pessoa pelo simples fato de ser negro. Não sou descendente de escravos, sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Portanto, nós negros somos a mudança que procuramos. Oi pessoal, eu sou Marcelino, eu sou servidor aqui na universidade, eu também faço o curso de psicologia, portanto sou um psicólogo em formação e acredito que seja honesto começar esse vídeo fazendo a ressalva, fazendo a menção de que eu tenho certeza, não só acredito, como eu tenho certeza de que existem pessoas com mais local de fala do que eu. Existem pessoas com mais vivências e com mais repercussão de terem crescido sob uma pele negra, numa sociedade em que a norma não é ser negro. No entanto, eu acredito, e eu só posso falar da minha vivência, né? No entanto, eu acredito que existem aspectos que são relevantes e que repercutiram na minha vida enquanto sujeito negro, né? E um fato que eu me recordo muito, que parece besteira, bobagem, mas não é o fato de que me incomodava à época a falta de representatividade nos desenhos, né? Os desenhos, as produções que eu mais gostava, os heróis, os personagens, os vilões, os personagens que não eram nem principais, mas estavam ali no pano de fundo, nenhum deles era negro. E eu me sentia incomodado, não sabia exatamente porque. Hoje eu consigo problematizar a coisa e entender e até certo ponto relevar, mas à época não. O que me vinha era um incômodo que eu não entendi exatamente o porquê. E é isso, o fato da ausência de representatividade, eu não me sentia representado fenotipicamente com aqueles personagens, por mais que eu gostasse deles. E era de muita alegria quando um desenho, existiam alguns, muito poucos, que traziam um personagem principal, por exemplo, dentro desse fenótipo negro. E isso era muito bom. A gente recebia isso com muito carinho. E eu falo muito por mim. Então uma coisa que marcou muito a época realmente foi isso, a falta de representatividade nos desenhos. Isso significou muito. Olá, eu sou Cláudio de Almeida, estou gravando esse vídeo respondendo a uma solicitação da colega Dora, né, que me trouxe uma pergunta, inclusive bastante interessante, um tanto quanto desconcertante. Como eu me sinto sendo negro? Bom, são muitos sentimentos, acho que as emoções estão relacionadas mais à experiência, né? Mas os sentimentos, que eles são mais fortes, que eles são mais bem fundamentados, eles estão calcados numa história. Então eu me sinto um vencedor, eu me sinto um guerreiro, e um abençoado, e ao mesmo tempo uma pessoa que recebeu uma missão, tem uma noção de que do quão difícil é a experiência afro-brasileira. E me sinto honrado, né, por carregar comigo a ideia de que a minha vida estará dedicada ao meu povo. Então, ser negro para mim é tentar estar sempre no caminho da luz, poder trazer sempre uma coisa melhor, né, que uma situação de desconforto possa nos trazer. E mostrar que nós, filhos legítimos da Mãe África, somos os portadores da esperança e temos muito mais a oferecer, né, do que ódio, vingança e coisas do tipo. Seremos os pais e as mães da nova civilização, como fomos da antiga. Muito obrigado. Bom dia. Para responder à questão de como é que eu me sinto como negro, eu posso dizer que é um mix de sentimentos, né? O primeiro é aquele sentimento positivo, vamos dizer assim, pelo reconhecimento da importância da identidade racial e cultural da população negra e a sua contribuição, né, para a construção, né, desse país e do mundo em geral, né. Outra forma positiva também que eu vejo é quando, né, determinados homens e mulheres, né, alcançam
né, espaços de poder, seja no campo do jornalismo, né, nas artes, ou na universidade, ou mesmo assumindo uma posição de líder, né, de um país mais importante do mundo. Então isso é um sentimento muito positivo, né, e traz uma simbologia importante, né, e dá um aviso, né, de que com dedicação e estudo é possível alcançar determinados espaços, tá certo? E o aspecto negativo que ainda persiste é que tem um grupo, vamos dizer assim, minoritário, que quer esconder toda, né, essa riqueza, né, que existe na diversidade, entendeu? Como se fosse possível, né, colocar ainda no armário, né, todo o conhecimento, toda a produção, né, que foram produzidos ao longo desses anos por homens e mulheres negras, né, no mundo. Tá certo? Então, é dessa forma que eu vejo. Eu sempre me senti, né, um privilegiado, né? Apesar de negro, consequentemente pobre, né, eu sempre fui muito protegido, né? Sempre tive muitos anjos da guarda, né? Desde a começar pela minha mãe, né? As minhas tias e tios e as irmãs do Colégio Sagrada Família, por exemplo, né? De forma que, apesar de negro e pobre, eu tive acesso, né, desde muito cedo à educação de qualidade, né? Apesar do sofrimento, né, da parte dolorosa de ser negro e pobre dentro de um colégio de elite branca, né, eu tive acesso à educação de qualidade, o que me permitiu, né, me formar no curso que eu escolhi, numa universidade pública, de fazer mestrado e doutorado em universidade pública e hoje ser um professor universitário de uma universidade também pública. Mas esse sentimento, né, de gratidão e de ter sido privilegiado não me impede de entender que a vida não é feita de exceções. E então eu me sentir privilegiado me faz ter um compromisso, né, muito maior, né, de lutar para que os negros, né, eles possam ocupar todos os espaços que os brancos também ocupam, ou seja, para que o negro possa ser tratado com igualdade. Veja, não é lutar, né, por privilégios para os negros, mas é lutar por igualdade de oportunidade para brancos, negros, né, índios, todas as raças. Tá certo? Veja, num país, né, com mais de um século de injustiças, né, com mais de um século de falta de oportunidade para os negros, né, essa igualdade ela necessita de políticas públicas, né, que possam corrigir esses erros históricos, né? Então, neste momento se faz necessário sim lutar por medidas corretivas, por políticas públicas que corrijam isso, por cotas, né, por uma série de outras medidas, né? Mas para que a gente um dia consiga chegar, né, num país onde exista a igualdade racial, onde todas as pessoas tenham exatamente as mesmas possibilidades, independente da raça, né, da cor que possuem. Então é isso, eu me sinto uma pessoa comprometida, né, com a causa dos negros, né, pelo fato de ser negro também, né, de estar comprometido com esta causa. Saudações. A questão que me foi feita para a gravação desse vídeo é como eu me sinto sendo uma pessoa negra. E essa provocação foi muito interessante porque ela me fez pensar que num primeiro momento eu tenho respondido e pensado nessa questão muito na perspectiva da militância política, da militância antirracista e da afirmação da minha identidade, e não numa dimensão do meu ser enquanto ser. E é nessa dimensão do ser que eu quero falar a partir da minha trajetória pessoal. Então, quando criança, eu não me via como pessoa negra, obviamente, não tinha consciência, me via apenas como pessoa. E aí, a partir do momento em que a gente vai entrando em contato com atitudes racistas, e principalmente vai lidando com racismo estrutural, isso traz um sofrimento muito grande, e é muito difícil gostar de estar nessa pele negra, a partir do momento em que você percebe que ela está ligada a tantos estereótipos negativos, né?
E aí eu passei por essas questões durante a minha infância e adolescência, e apenas na fase adulta, em que eu comecei a ter contato com filmes, com literatura, com a militância negra, e aí eu comecei a estudar e a entender, né, quem são os nossos antepassados, de onde eles vieram, quem sou eu, por que eu sou olhado como o diferente, né, a partir de que padrão isso foi estabelecido. Então, quando a gente muda a nossa perspectiva sobre nós mesmos, sobre os nossos antepassados, sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, automaticamente a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre o ser negro é diferente. Então hoje eu me vejo como pessoa, em primeiro lugar, como um homem, como um ser humano. E depois eu tenho muito orgulho e me sinto muito confortável de estar nessa pele negra, que carrega tanta coisa positiva. Como eu me sinto hoje, sendo uma mulher negra, é certamente muito diferente de como eu me sentia há uns 15 ou 20 anos atrás, né, enquanto eu era uma menina negra. Enquanto uma mulher negra hoje, consciente da minha condição de raça, da minha condição social, a minha condição de classe, eu posso dizer que eu me sinto uma mulher muito poderosa, muito linda, muito bela, muito consciente, com muito poder de mudança, né? Porque eu me sinto hoje agregada, me sinto junto com os meus, com outras pessoas que, como eu, também tiveram e têm essa consciência do lugar que a população negra ocupa em nossa sociedade. Enquanto a mulher negra que sou hoje, eu sinto, acima de tudo, muito amor. Não sinto ódio, não sinto revolta. Eu sinto amor e possibilidade de transformar tudo isso que está, toda essa sociedade desigual. Mas eu também me sinto triste, me sinto também desolada, porque eu consigo sentir a dor daquelas pessoas que ainda não conseguiram se situar nesse mundo enquanto pessoas negras. Sinto também a revolta deles, porque ainda não conseguiram estar juntos dos seus, estar em grupo e com pessoas que também possuem essa consciência. E toda essa confusão, todos esses sentimentos confusos de poder, de revolta e de medo, só me faz me sentir mais poderosa para poder mudar tudo isso. Então, se eu posso definir a minha situação enquanto mulher negra e o que eu penso e o que eu sinto dor, sinto amor, sinto a revolta dos outros, mas eu também me sinto muito forte para mudar tudo isso. Bom dia a todos, espero que todos estejam muito bem, se cuidando e se protegendo, né? Pois ainda estamos num momento complicado, né? Com essa pandemia. Mas espero que isso se resolva rapidinho, que a gente volte à normalidade o mais breve possível. Eu estou vindo aqui gravar esse depoimento, né? Foi uma solicitação da minha amiga e colega Maria Auxiliadora, e ela me faz a seguinte indagação: como eu me sinto sendo uma pessoa negra? E assim, vem vários sentimentos, alguns bons e alguns ruins. Mas os ruins não são porque eu sou negro. Os ruins é o que a gente ainda vê, infelizmente, em nosso país. É um racismo estrutural que não adianta fingir que não existe. Ele existe sim, está nos noticiários todos os dias, está nas estatísticas, infelizmente. Isso é muito triste para todos nós. O lado positivo é que eu sinto muito orgulho de ser negro. Muito orgulho de ver negros vencendo, muito orgulho de ver negros alcançando seus objetivos. E eu também alcancei os meus objetivos. E isso é algo muito bom. Isso é algo que a gente tem que colocar de exemplo para que as pessoas saibam que, independente da cor, do credo, somos todos iguais. Isso é a grande questão. Para além da mensagem, esta fala representa luta, força, conquista, sangue, suor e lágrimas para ocupar ao longo dos anos cada vez mais espaços de destaque e importância relegados por séculos meramente por uma composição fenotípica baseada na cor. Hoje, ser negro no Brasil e no mundo em tempos de extremismo, de intolerância, representa
a sustentação nos ombros de um propósito de conquista e de alcance de muitos direitos na sociedade atual. Representa nesta semana, mais especificamente nesta sexta-feira, 20 de novembro, a fala de muitos que ainda precisam ter o seu reconhecimento chancelado por todos. Olá, meu nome é Cláudio, tenho 32 anos e, como negro, eu posso dizer que em pleno século XXI nós ainda estamos sujeitos a julgamento de outras pessoas. Nossa convivência em sociedade se torna difícil por conta desse tipo de conduta das outras pessoas. Eu sinto que, como negro, eu tenho que o tempo todo estar me prevenindo, estar pronto para me defender de qualquer acusação a qualquer momento, por conta do estereótipo, né? As pessoas julgam o negro como criminoso potencial. E com relação também aos cargos e lugares de mais prestígio, nós temos que nos desdobrar muito mais do que uma pessoa branca, se formos comparar. A despeito de nós sermos 90% negros na cidade de Salvador, eu me considero não minoria em relação à quantidade, mas em relação a oportunidades em cargos, em empregos e qualquer outro tipo de benefício que seja dado. O negro tem muito mais dificuldade de alcançar um lugar de prestígio na sociedade, e ainda assim, quando alcança, ele é sempre desprezado por outras pessoas por achar que pela cor da sua pele você não pode ter um lugar, né? Não pode ser uma pessoa de prestígio, não pode ser uma pessoa importante na sociedade por ser negro. E isso é muito impactante para nós. Meu nome é Lúcia Fabiana e ser uma pessoa negra, para mim, significa um misto de dores e de alegrias. De dores, porque a gente olha para um passado recente, para o presente, e a gente vê refletido todas as dores que os nossos antepassados viveram. E é uma alegria por eu entender, por eu já ter compreendido que a minha descendência é africana e que é de muita força, e que é de uma filosofia de vida, de uma forma de ver a vida, de uma cosmogonia que entende a própria humanidade de uma maneira muito diferente da qual a gente aprendeu, né, nessa maneira ocidental de ver a vida. Então eu tenho muito orgulho, isso é muito vivo dentro de mim, de saber, de ter a certeza de que a minha descendência provém de realezas, né? E não no sentido material como as pessoas entendem e concebem os reis e as rainhas, mas no sentido de saber que eram pessoas que eram líderes e que em prol da coletividade, não é? E dessa percepção dos seres humanos como realmente somos, né? Dotados de inteligência, dotados de amor, de afeto, de conhecimento sempre, de valorização das crianças, dos mais velhos. Então é isso. Eu acho que o preto, o negro, o preto, o neguinho, o preto, pretão, negão, é um estilo de vida, sabe? É uma essência de vida. É ser feliz, é reconhecer a importância histórica, é abraçar o saldo histórico que a gente tem, é perceber nos outros irmãos de cor ou sem cor as lutas, as defesas, é perceber as discriminações, os preconceitos e entender que isso é uma questão puramente desnecessária. É viver diante de várias forças, de várias energias. E aí, quando a gente fica consciente disso tudo, a gente cria um poder,
né? De continuar, de incentivar, de manter a motivação. Então a vida, né, das pessoas de cor é uma vida diferente, né? A gente percebe que existe um toque, existe uma essência um pouquinho diferente, existe um brilho diferenciado, e isso faz da gente pessoas que se unem, né? Mesmo sem se conhecer, mesmo às vezes sem se entender, mas existe uma empatia inexplicável, tá? Dá muito prazer ser quem a gente é. É muito prazeroso ter a cor que a gente tem, com as diferenças físicas, com as diferenças de traços, né? Então é uma mistura muito gostosa de viver. Eu tenho muito orgulho de mim, dos que me fizeram estar aqui até hoje, e dos meus pares em horizontalidade, né? Dos outros negros, dos outros pretos, que fazem essa vida da gente ser cheia de significados, cheia de emoções, tá? Então fica a dica aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse cenário, se aproximem das pessoas, conheçam, né? Joguem fora a discriminação, preconceito, enfim, é bem legal, é bem doce, né? E que a mensagem seja passada, e que, se a mensagem não for entendida, que cada um procure entender sobre essa essência que a gente fala tanto, sobre esse brilho que a gente fala tanto, e essa alegria de existir que tanto o povo negro, o povo preto fala, tá certo? Um beijo no coração de todo mundo, vamos pra frente. Meu nome é Nilton de Almeida, eu sou professor, e ser negro, quando a gente sabe que os nossos passos vêm de longe, quando a gente sabe que nós viemos da grandeza, é uma tremenda honra, é um tremendo privilégio, é uma tremenda responsabilidade, mas também é um grande aprendizado, na medida em que nossas instituições no nosso país, né, seja na área educacional, de trabalho, tudo, tem uma grande dificuldade, quando não um padrão, uma lógica, de sabotar, de boicotar, de negar essa identidade, de negar essa ancestralidade, de negar esse lugar, e mesmo de negar esse lugar de fala. Então é uma grande honra, uma grande responsabilidade, um grande privilégio, é um grande aprendizado, né? Há várias consciências negras possíveis e legítimas, mas dentro desse aprendizado é preciso ter bastante consciência e estar sempre muito alertas acerca de como as coisas funcionam para nós nesse país. Então, negro é lindo, mas a dominação social, o apartheid do Brasil é muito feio, muito brutal. A gente tem que estar muito atento a isso, e a superação disso vai se dar principalmente por uma atuação coletiva, né? Passa por nós, enquanto pessoas, é uma responsabilidade de todas, de todos, de todos nós negros, mas passa principalmente por a gente se unir, por a gente ser solidário, por a gente sempre buscar aprender com as nossas camaradas, com os nossos camaradas, como ser ainda mais forte num contexto tão difícil, que é esse contexto do Brasil, que é um dos países mais racistas do mundo, se não mais racista do mundo. Então, axé para todas, todos e todos, nesse dia da consciência negra, nesse mês das consciências negras, né? Um grande abraço e união para sempre. Olá, como eu me sinto sendo uma pessoa negra? Eu me sinto, em primeiro lugar, uma pessoa que honra os seus antepassados, honra a luta que eles tiveram para que hoje eu pudesse estar aqui hoje. Enfim, eu me sinto uma vitoriosa, eu me sinto uma pessoa de força, de alegria, uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta da vida, que gosta de desfrutar a vida, uma pessoa que gosta de inovações. Como é que eu me sinto? Eu me sinto muito bem,
e valorizo toda a minha vida, toda a minha existência, todos os meus processos. Um beijo. Mulher negra é estar atenta e vigilante aos olhares, aos gestos, às ações das pessoas que formam essa sociedade racista, na busca pela primeira falha para mostrar ao mundo que somos seres humanos menores. Então, ser mulher negra é transgredir desses padrões que nos são impostos e divulgados como seres humanos menores. É buscar pelo ineditismo nos cargos, nas ações, para que por meio dessas estratégias do ineditismo possamos dar exemplo às meninas negras que elas, e assim como nós, todas podem. É buscar a força nos nossos antepassados, nas nossas mães, avós, bisavós e todas aquelas mulheres que foram escravizadas e que viveram ou sobreviveram para que nós hoje pudéssemos alcançar e buscar aquilo que nós mais desejamos. Então, ser mulher negra para mim é buscar esse mundo melhor para que nossos filhos, filhas, netos tenham uma condição de homem e mulher negra com toda a dignidade e potência que esse conceito traz. Um grande abraço a todos e todas. A minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Então é assim que eu me sinto enquanto negro. Um ser de luz, um ser de paz, um ser que irradia alegria. Mas infelizmente, ainda em 2021, nós passamos por situações constrangedoras porque as pessoas não conseguem nos enxergar como seres normais. Nos veem como seres inferiores, que não merecem a atenção, o respeito. E quer saber quem somos nós, negros? Deixe-nos falar, deixe-nos expressar os nossos sentimentos, o nosso conhecimento. No mais, nos amemos mais e sejamos felizes. Um abraço.